Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo. Eu sou morena, tenho os cabelos na altura dos ombros, escuros, os olhos bem pretinhos, um sorriso bem largo. Eu tô com uma blusa preta aqui no estúdio da Multirio. Pessoal, na aula Campeonato Brasileiro com a professora Aline Camacho, vocês aprenderam que gráficos e tabelas são muito úteis para registrarem os dados do futebol, né? Mas será que tabela e gráfico só serve para futebol? Na aula de hoje nós vamos aprender mais sobre tabelas e gráficos e aprendermos a interpretar os dados dessas tabelas e escrever textos a partir deles. Mas aí você pode pensar, pô, prof, tabela é uma parada de futebol mesmo, ontem eu fiz um golaço de tabela. Gente, parabéns. Só que a gente não tá falando dessa tabela não, tá, meu bem? A gente tá falando de tabelas e gráficos, a gente tá falando de dados organizados de um modo que visualmente podemos entender melhor. E tabelas e gráficos nós temos em todos os esportes. Pessoal, essa é uma tabela da Liga das Nações de Vôlei Feminino. E ela aconteceu esse ano lá em Brasília. E vocês estão percebendo que o título está em inglês? Volleyball Nations League. Pois é, porque é um campeonato internacional e se apresenta também no idioma de língua inglesa. E olhem só quantas informações nós temos nessa tabela. Quando o Brasil vai jogar, contra quem, as datas e cada disputa que vai acontecer no campeonato de vôlei feminino. E agora que nós vimos a tabela dos jogos de vôlei feminino, nós conseguimos muitas informações sobre essa disputa, né, gente? Será que a gente já consegue transformar essa tabela num texto? Olha o texto aí, gente. Na Liga das Nações de Vôlei Feminino de 2022, foram disputados no total 16 jogos de 8 seleções distribuídas nos 5 dias de campeonato. Brasil, Itália, Sérvia, Turquia, Holanda, Alemanha, República Dominicana e Coreia do Sul participam das etapas em Brasília. E a seleção brasileira enfrenta 4 desses adversários. Turquia, no dia 15, Holanda, dia 16, Itália, dia 18, Sérvia, dia 19. Viram como é que todas as informações desse texto vieram da tabela? Tá tudo na tabela. Percebem como esses dados são muito comuns em vários tipos de esporte? Poderia ser uma tabela de basquete, de tênis, né? Ou de futebol mesmo, como a professora Aline nos mostrou. E como esse ano é um ano de Copa do Mundo, lá no Catar, nós vamos ver algumas curiosidades sobre gráficos sobre a Copa. Dá uma olhada. Que país ganhou a Copa do Mundo mais vezes? Olha, esse aqui traz o número de Copas conquistadas. Olha só, o Brasil tem 5 taças, a Itália tem 4 taças, a Alemanha também tem 4, a Argentina tem 2, o Uruguai tem 2, a Inglaterra tem 1, a França tem 1, a Espanha tem 1 também. Mas reparem que tem uma legendinha porque as taças são diferentes, vocês estão vendo? E que texto que a gente pode escrever a partir desse gráfico, gente? O Brasil é o país com mais títulos, concordam, né? Nenhum país fora da Europa ou da América do Sul já conquistou uma taça. As vitórias da Alemanha no último torneio, da Espanha em 2010 e da Itália em 2016 fizeram com que países europeus acumulassem um total de 11 títulos. Os países sul-americanos têm 9 no total. Até 1970, a taça que premiava a seleção campeã era a Jules Rimet. Tá vendo, gente? É como que tá ali na legenda. E a partir desse ano, passou a ser, desse ano lá de 1970, passou a ser a taça da Copa do Mundo da FIFA, que é a taça como a gente vê hoje, que é a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Associado. Olha quantas informações a gente tira de uma tabelinha simples, bonitinha como essa. Olha quanto que a gente pode escrever a partir desses dados que foram trazidos nesse gráfico. Interessante, né, gente? Agora vamos dar uma olhada nesse outro gráfico que também é bem bacana sobre a Copa. Quem ganhou o maior número de disputas em pênaltis? Olha só, que gráfico bacana e que interessante. Você sabe a resposta? Se você não sabe, é só dar uma olhada, né, gente, nesse gráfico. Porque nenhuma Copa do Mundo tem graça se não tiver pelo menos uma disputinha de pênaltis para desempatar uma partida, né? E percebam que esse gráfico ele não mostra apenas as disputas de pênaltis em finais, mas em todo o torneio, tá? E que leitura a gente pode fazer a partir desse gráfico?
A Alemanha jamais perdeu uma disputa de pênaltis em Copas. Pode observar aí, ó, que as bolinhas dela estão todas azuisinhas. Ganharam todos os 4 duelos em que participaram. A Inglaterra, por sua vez, é uma das seleções que mais amargou derrotas nos pênaltis. Perderam as 3 que enfrentaram. México e Romênia também nunca venceram nenhuma dessas disputas. Ah lá, tadinho, tudo vermelhinho, né, com um xizinho. Ai, coitado. E a Itália também já foi eliminada 3 vezes, mas numa final, os italianos derrotaram a França na disputa por pênaltis da Copa da Alemanha. Percebam, pessoal, que ao fazer a sua leitura, né, de um gráfico, você coloca também as informações que você já possui, né, sobre os dados ali expostos, como é o caso de saber que foi contra a França que a Itália venceu a sua última disputa por pênaltis. Interessante, né, gente? E o que mais que você sabe sobre a Copa? Que tal você também criar a sua tabela? A professora Aline ensinou a fazer uma. E você pode criar uma tabela com, por exemplo, quais jogadores marcaram mais gols na Copa. É uma análise interessante. Pesquisa, coleta os dados, organiza a sua tabela e faz a sua tabelinha sobre a Copa. Tenho certeza que vai ficar muito bacana. E essas foram as curiosidades de hoje, pessoal. Tenho certeza que se você pesquisar aí, você vai encontrar muitas curiosidades sobre a Copa, até porque já foram muitos anos de Copa, né, gente? Muitos países participando. Com certeza vão ter curiosidades que vão mexer com você. Até a próxima, pessoal!